Primeiro trimestre do ano finalmente acabou e eu quero comentar com vocês um pouquinho de como foram as minhas leituras nesses 3 primeiros meses. Oiê, se você não me conhece, meu nome é Luana, eu posto aqui no YouTube sobre livros, dicas de idiomas e viagens. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever. A minha meta para o primeiro trimestre eram de 8 livros, eu precisava ler 8 livros, e eu consegui alcançar essa meta, eu li um total de 9 livros, então bati a meta e superei. Então eu tô bem feliz quanto a isso. E o mês que eu mais li foi janeiro. Janeiro, sozinho, eu li 5 livros. Não sei o que estava acontecendo comigo ali, que foi um atrás do outro. Tudo bem que eu li alguns livros curtos, né, de 50, 60, 70 páginas, então isso ajudou a ler mais. Porém, li bastante em janeiro, mas não foi um mês tão bom. Vamos para as estatísticas. Começando por janeiro, então, eu li 5 livros, conforme eu falei. O primeiro foi People Like That, da Minka Kent. É um livro curto, um conto, inclusive dessa nova saga da Amazon que eles estão publicando livros curtos, e eu gostei bastante. Eu achei uma história bem legal, apesar de ter 60, 70 páginas. E eu achei bem bacana. Eu dei 3,5 estrelas. E achei bom, achei gostoso de ler, achei um livro muito bem escrito. O livro, ele conseguiu deixar tudo bem amarradinho, não deixou nenhuma ponta solta. Em janeiro, eu iniciei o meu clube do livro, o Odisseia Literária, e a gente propôs ali que cada mês nós iríamos ler um tema ou um gênero diferente. No mês de janeiro, a gente leu suspense. Então, a gente fez a votação ali no grupo e o livro votado foi Jantar Secreto, do Rafael Montes. E o livro é bastante impactante, tá? O Rafael Montes, ele sabe escrever de uma forma que deixa você impactada. Tem muitas cenas pesadas, né? Reflexões. Porém, eu não gostei tanto. Eu achei o livro muito, como eu posso dizer, muito caricato. Eu acho que você acaba, tem momentos que você acaba se distanciando até da história porque ele transforma algo muito caricato. Então eu não gostei de outras coisas também ali do Rafael Montes, que eu tenho um preconceito ali com ele. Então para mim foi 3,5 porque foi um livro bom, me deixou bem pensativa depois, principalmente porque sou uma pessoa que viaja muito. Então eu já viajei para a Turquia, já viajei para vários países da Europa e eu já viajo sempre sozinha. Então eu fiquei, meu Deus. Depois eu li todos os clichês da ciência da Esther Moretti, é uma autora brasileira. E assim, gente, eu caí no conto vigário, né? Eu sempre falo pra gente não cair no conto vigário, mas a gente sempre cai. Que é aquelas publicações TikTok, divulgação TikTok, Instagram. Caí. Eu não gosto de falar mal de livro brasileiro, principalmente de autores independentes, mas eu vou deixar minha nota aqui, pra vocês terem uma noção. Eu achei. Ela tentou se aproximar demais de livros norte-americanos, sendo que a gente tá no Brasil. E pecou bastante a história em si. Os personagens eu até gostei, mas a história não deu pra mim, não rolou. Depois, ainda no meu clube de literatura, o Odisseia Literária, a gente tem um clube menor que ele é pra gente ler livros em inglês. A gente pega livros curtos, de até 60 páginas, 70 páginas, e a gente lê ele em inglês. E a gente leu Worst Wingman Ever, da Abby Jimenez. E eu dei nota 3, eu achei bem legal. É um romance bem fofo, bem água com açúcar, assim. Mas foi divertido e deu para dar uma boa treinada no inglês. E o último livro de janeiro foi 16 Luas, que eu e minha amiga a gente resolveu ler esses livros de fantasia da época ali dos anos 2010, mais ou menos. E a gente começou com 16 Luas, da Cami Garcia. Eu gostava bastante do filme na época que lançou, mas eu não tinha lido o livro. E eu dei 3 estrelas, achei bom. É porque já passou da fase, né, galera? Já passou da fase. Na época, eu acho que provavelmente eu teria gostado mais, mas por agora foi 3. Eu achei um livro bacana. Não aconteceu nada demais no livro, mas foi um livro bom. Gostei, gostei. Em fevereiro, eu li só um livro que foi para o Clube de Literatura, o Odisseia Literária, e foi Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marquez. E foi o primeiro 5 estrelas do ano. Foi simplesmente sensacional. No começo, eu realmente estava achando, meu Deus, o que esse povo vê tanto nesse livro? Porque o começo estava tão arrastado, tão difícil. Mas quando você chega ali nos 15, 20%, você fica, meu Deus, esse livro é uma obra-prima. E realmente é. Foi o primeiro 5 estrelas do ano. Simplesmente impecável. Foi maravilhoso. Todo mundo que terminou de ler no nosso clube
amou. Basicamente foi de 4 para cima as estrelas que deram, porque o livro é sensacional. E aí, em março, eu li 3 livros. O primeiro foi a minha releitura anual de Orgulho e Preconceito. Todo ano eu releio Orgulho e Preconceito. E esse ano foi um pouco diferente, porque, se você ainda não sabe, eu estou fazendo a leitura da Jane Austen em ordem cronológica. Então, eu leio os primeiros até os últimos livros que a autora escreveu. Eu tô postando aqui no YouTube, né, umas análises sobre cada um. O episódio de Orgulho e Preconceito, inclusive, já saiu. Eu vou deixar aqui em algum lugar da tela para vocês assistirem. E foi aquela releitura de sempre, maravilhosa. Nota 5, não tem o que ser falado, né, gente? Orgulho e Preconceito é um clássico. E pro clube, a gente leu Nós Dois Sozinhos no Éter. O tema foi romance e o votado foi Nós Dois Sozinhos no Éter, da Olivia Blake. E esse gerou bastante polêmica no grupo, porque teve gente que odiou, teve gente que amou, deu nota 5. Eu achei o livro difícil de dar uma nota, porque a escrita dele eu achei muito boa. Você se vê realmente ali nos personagens, né, na cabeça dos personagens. Porém, eu não gostei da trama e eu não gostei do final, principalmente. Eu achei que romantizou algumas coisas que não deveriam ser romantizadas e alguns problemas gerais ali que eu tive com o livro. Depois, ainda pro clube, só que o clube de inglês, eu li Royal Valentine, da Saraya Wilson. E foi. Ai, gente, foi muito ruim. Foi muito ruim, sério. Eu não sei. Eu não sei o que tá acontecendo com esses romances. Tá difícil encontrar romance bom. Eu dei nota 1. Foi terrível. Foi terrível. Eu sempre escrevo aqui, nas minhas anotações, alguma coisa, alguma reflexão, alguma frase do livro, alguma coisa que eu peguei ali. E nesse livro eu só coloquei: Mona, você conheceu esse homem hoje. Sério, foi horrível. Ainda bem que ele era só de 70 páginas, que ele é todo em inglês, né? E foi rápido de ler, porque, sério, que livro ruim. Primeiro que ele tem Insta-Love. Eu odeio Insta-Love. Insta-Love é quando o relacionamento é super rápido, acontece de forma muito rápida. Eu não gosto desse tipo de romance, então já começa por aí. Mas sério, foi terrível, não foi fácil. Então esses foram os 9 livros que eu li no primeiro trimestre. Como a gente pode ver, não foram muitas opções boas, tá? A média aí deu mais ou menos 3 estrelas de todos os livros que eu li. Então não tá uma média muito boa. O que salvou foi Orgulho e Preconceito, que é uma releitura, eu já tinha lido antes, e 100 Anos de Solidão, que foi 5 estrelas. Os outros ficaram com notas sempre de 3,5 para baixo. Então, no geral, não foram leituras muito boas. Porém, eu consegui conhecer alguns autores diferentes, algumas coisas diferentes, então vamos considerar isso aí. E desses livros, eu li 5 dos Estados Unidos, foram 2 da Inglaterra, um da Colômbia e um do Brasil. Muito dos Estados Unidos. Eu não queria ler tantos livros dos Estados Unidos assim. Mas é que eu li bastante coisa em inglês, né? Então, só de inglês aí eu li 3 livros. Então, vamos considerar prática de estudos aí, estudo de idiomas. Foi mais pelo estudo de idiomas, na verdade, do que pela história em si. Mas as minhas metas pro segundo trimestre é diminuir essa quantidade de livros norte-americanos. Eu quero ler mais livros de outros países, tanto é que uma das minhas metas ali, não anual, mas assim, mais para frente, é conseguir concluir o desafio de ler um livro de todos os países. É uma meta difícil, por isso que eu não vou colocar como uma meta anual. Porém, eu quero ler ali de outros lugares que a gente não tem o costume de procurar, porque é muito fácil achar livros de norte-americano. Outros países já vai ficando mais difícil. Então, eu quero diminuir ali. Quero ler todos os livros da Jane Austen para esse desafio, chegar até o último, porque eu não li todos os livros dela até hoje. Tem alguns ainda que ainda falta eu ler. E para esse segundo trimestre, eu preciso ler 6 livros. Por que 6 livros? Porque a minha meta anual é 30 livros. Os passarinhos. A minha meta anual é 30 livros e eu já li 9, então eu quero chegar na metade do ano lendo pelo menos 15, para manter ali. Eu coloco essa meta de quantidade de livros, mas nem sempre eu vou segui-la. Por quê? Porque tem vezes que eu não tô afim de ler, a vida tá muito corrida, eu não consigo ler. Ou ainda, se você pega um livro, porque tem livros de entretenimento, livros que você lê muito rápido, e tem livros que eu demoro um mês inteiro lendo, como foi 100 Anos de Solidão, porque é um livro que demanda mais, que você fica mais reflexivo, que você tenta prestar mais atenção, requer uma atenção maior. Então,
Não tem como eu falar, eu vou ler 2 por mês, 3 por mês, porque não tem como saber. Porque se eu escolher um livro um pouco mais difícil, que requer um pouco mais da minha atenção, que é um pouco mais reflexivo, eu vou demorar mais tempo nele. Então, eu acho que é meio perigoso colocar essas metas, porque às vezes eu fico, eu vou terminar logo só para poder passar para o próximo, para bater minha meta. Porém, não era um livro que eu deveria ter lido tão rápido. Eu leio tão rápido, eu acabo esquecendo as coisas. Então, para mim, isso não funciona. A meta é mais só para eu ter uma noção ali de quantos eu vou ler, mas eu não sigo ela à risca propriamente. É isso, foram boas leituras. O clube do livro da gente tem ajudado bastante a manter a leitura em dia, né? Tem o pessoal que comenta sempre lá, eu só terminei o livro por causa do clube, e no final eu amei. Então, assim, venham participar do clube. É só você comentar aqui, que eu vou te mandar o link. A gente não deixa o link assim, porque entra muito bot se a gente deixa o link na internet. Então, comenta que eu mando aqui para vocês o link para vocês participarem, é totalmente gratuito. E todos os meses a gente lê um livro diferente com um tema diferente. Então, esse mês agora de abril, a gente vai ler livros brasileiros modernos. E o livro escolhido foi Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bey. Inclusive, eu já comecei e eu estou amando. Tem sido um livro muito, muito bom. E eu acredito que vai ser ali uns 4, 5 estrelas, mais ou menos. E, enfim, ainda dá tempo de vocês participarem, né? É um livro curto, não é um livro longo. E vocês vão descobrir livros novos, conversar sobre livros, o que é sempre maravilhoso. E é isso, deixem no comentário as metas de vocês aí para o segundo trimestre. O que vocês pretendem ler, se vocês já têm alguma lista ou algo do tipo, para a gente conversar um pouco mais.